Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre a quarta temporada de Bridgerton, que já sabemos quem será o protagonista. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de falar sobre livros, não esqueça de deixar seu like aqui, compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, vamos falar sobre a quarta temporada de Bridgerton, que sim, já sabemos quem será o protagonista. Quando a terceira temporada foi lançada, né, a parte 2 da terceira temporada, e que todo mundo assistiu, o fandom enlouqueceu, fazendo várias teorias para a quarta temporada de Bridgerton. Falaram que seria Benedict, né? A maioria achou que seria Benedict. Eu acho que para mim ficou claro no último episódio da terceira temporada que seria sim a história do Benedict a próxima. Algumas teorias foram que essas 3 temporadas elas se passarão no campo, né? Na casa Bridgerton ali do campo, porque a história do Benedict, a maior parte dela se passa no campo. Aí vem a da Eloise, que também Eloise sai da cidade, né? Sai de Londres para ir atrás do Sir Philip, e vem a da Francesca, né, que sai de Londres para ir para a Escócia, né, com o marido. Então, eles disseram que, algumas teorias dizem isso, que essas próximas 3 temporadas todas se passarão na casa Bridgerton do campo e não em Londres, né. Eu acho que isso também faria com que não precisasse de Lady Stendhal, porque Lady Stendhal, ela espera a temporada começar, né, a temporada social de Londres, para que ela comece com sua coluna, né, falando sobre o que está acontecendo durante a temporada social. E como a história de Penélope e Colin já foi contada, eu não sei se a Netflix vai continuar trazendo os dois ou se vai continuar trazendo a Penélope, né, como Lady Stendhal. Uma coisa que a Netflix está pecando, antes de falar da quarta temporada, eu já vou falar aqui um pouquinho sobre o geral de Bridgerton. Uma coisa que a Netflix está pecando é em não manter os personagens coadjuvantes sendo da família Bridgerton. Eu entendo, tá? Eu entendo, mas eu acho que em algumas situações valeria a pena manter esses personagens, como no caso do Anthony e agora no caso da Penélope. Para manter o Anthony, tem que manter a Kate. Para manter a Penélope, tem que manter o Colin. Seria bom se eles dessem história para esses personagens, tá? A gente visse ali o pós-final feliz, né? O pós-casamento. Eu vi que a Netflix não soube fazer isso com o Anthony, né? Estávamos aí com alta expectativa para que o Anthony mais a Kate aparecessem mais, que eles tivessem a história ali deles se conhecendo, deles se envolvendo, a gente vê eles ali casados, ela esperando o filho ali, mas não tivemos isso. Na primeira parte, eles apareceram em um episódio, gente, um episódio. E na segunda parte, eles apareceram mais, eu não lembro se em 1 ou 2 episódios, mas foi assim, sem história. Eles não tinham história, eles estavam inseridos ali só para aparecer mesmo, sem nenhuma narrativa envolvendo eles, sem ele ser o centro de nada. Em contrapartida, a gente tem outros núcleos, tipo, colocaram agora a Violet com o irmão da Lady Danbury, trouxeram aquela família que desde a primeira temporada eles aparecem, agora eles tiveram um destaque muito grande, porque o filho herdou um título ali, eu não lembro qual é o título, mas eu acho que até faria sentido eles estarem ali se o menino fosse um pouco mais velho, e ele, digamos assim, ele fosse ali o par romântico da Hyacinth, né? Mas não sei qual é o sentido de trazer aquela família ali na história, assim, eles terem tanta importância para a história. E aí, se eles tirassem o foco dessa família, tirassem o foco da Violet ali se envolvendo com o irmão da Lady Danbury, eu acho que teria mais história para Penélope Colin e para Anthony e Kate. Mas eu não acho que eles façam isso, porque não tem história para eles, porque não tem espaço para eles. Não, eu acho que a intenção mesmo é ir desligando eles da série. E isso fica um pouco complicado para manter outros personagens, tá? Para manter, por exemplo, a Penélope como Lady Stendhal. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso, manter a Penélope ali como Lady Stendhal. Não sei como vai ser. Eu espero que continue, mas nos livros, a realidade é que nos livros isso não acontece. Quando a Penélope se casa com Colin, ela mesmo diz, ela aposenta a pena ali, ela não lança mais colunas de Lady Stendhal. Não sei se isso vai acontecer na série, não sei como vai ser, então aguardamos aí. Voltando para a quarta temporada, né, o que a gente tem aí da quarta temporada. No final da terceira temporada, a gente tem a grande revelação ali do Benedict falando do baile de máscara. E isso, para mim, não teve mais dúvida de que a quarta temporada seria do Benedict. Acho que não ficou dúvida para ninguém. Mas antes disso, eu tava teorizando, assim como o fandom todo tava teorizando, de que a gente poderia ter ou a história de Francesca com John, e no caso Micaela agora, ou a história da Eloise com Sir Philip, também poderia vir nessa quarta temporada. Mas eu mesmo, particularmente, já eliminei Eloise ali a partir da parte 2. Na parte 2 ali eu já não achava que Eloise tivesse como ser a protagonista da quarta temporada, porque Eloise não teve um papel. A história de Eloise não foi contada. Eloise estava o tempo todo ali em torno de Colin e Penélope. Não
soubemos nada sobre Sir Philip, não soubemos nada sobre a vida pessoal de Heloise. Então, pra mim, Heloise já foi descartada na parte 2. Francesca não, Francesca eu achava que ainda poderia vir a história dela na 4ª temporada, porque ela já se casou com o John, e eu achava que na 4ª temporada eles fossem trazer o que é a história da Francesca ali com o John e com a Micaela, né, o John falecendo, a Micaela assumindo ali o romance, mas a Heloise, as duas se envolvendo, mas também eu vi que tinha tudo para essa história do Benedict nessa 4ª temporada. E aí, quando veio o último episódio que foi falado do baile de máscara, né, Heloise falando que ia voltar, o Benedict falando que não ia perder esse baile, porque senão a Violet matava ele, já ficou claro para mim que a 4ª temporada realmente seria a do Benedict, não tinha para mais ninguém. Na minha opinião, o que vai acontecer, as minhas teorias são as seguintes: a gente vai ter a 4ª temporada do Benedict, isso não é teoria, isso é fato já, né? A gente vai ter a 4ª temporada de Benedict. E se a Netflix for seguir os livros, a gente vai ter o baile de máscara, né, que é onde o Benedict conhece a Sophie, e logo depois eles vão se apaixonar ali, amor à primeira vista, sem nem se ver, né, porque a Sophie tá de máscara e o Benedict não vê a cara dela, e depois vai começar a saga do Benedict de encontrar a Dama Misteriosa, né, porque ele se apaixonou. Esse período do livro acontece com o Benedict procurando a Sophie sendo descoberta pela madrasta, né, de que ela foi um baile sem sua autorização. A história da Sophie no livro é a seguinte: a Sophie é filha bastarda de um conde e ela é criada como a pupila desse conde. Então a Sophie, ela foi educada para ser uma dama. E aí quando o conde falece, ela cai nas garras da madrasta má dela ali e das duas irmãs. Ela tem uma irmã que ela é mais boazinha, mas que ela tem muito medo da mãe, então ela não ajuda muito a Sophie nisso. E a Sophie se torna a criada pessoal ali dessa madrasta. Ela é maltratada, ela é humilhada. Gente, o livro é muito difícil de ler, me incomodava bastante, porque a Sophie era muito bestinha, assim, a protagonista, ela aceita tudo da madrasta, ela é humilhada mesmo pela madrasta, e ela não faz nada porque ela tem medo da madrasta. Eu entendo esse lado dela ter medo, né? A madrasta é poderosa e ela não é, mas me incomodava muito ela aceitando tudo ali. Nesse baile de máscara, quando ela conhece o Benedict, é quando as coisas mudam pra Sophie. Por quê? O Benedict começa a procura por essa dama. Eu não lembro o que a Sophie deixa pra o Benedict ir atrás dela. Ela deixa alguma coisa, como a história é baseada na Cinderela, né? A Cinderela deixa o sapatinho de cristal e o príncipe sai procurando alguém que caiba, né, o pé nesse sapatinho de cristal. Já a Sophie, eu acho, não lembro, me corrijam nos comentários se eu estiver errada, mas eu acho que ela deixa uma luva, e essa luva tem o brasão do conde, né? E aí o Benedict vai atrás, né, da Sophie nessa casa. Ele não sabe o nome de Sophie, ele não viu a cara dela, e aí a madrasta se interessa para que uma das filhas se case com o Benedict Bridgerton, né? E aí é nessa parte que a madrasta descobre que a Sophia foi para um baile sem a sua autorização. Para escapar da madrasta, a Sophia foge de casa e ela acaba sendo criada em outras casas. E aí é quando a gente reencontra a Sophia, né? O Benedict também reencontra ela, só que o Benedict não sabe que ela é a Dama Misteriosa. Ela tá numa situação muito complicada ali, o Benedict salva ela, se apaixona por ela ali, amor à primeira vista de novo. Só que o Benedict não quer abrir mão da Dama Misteriosa. Ele ainda acha que vai reencontrar essa mulher e é com ela que ele quer se casar. Ele oferece a Sophia o papel de quê? De amante dele. Gente, isso me fez odiar o livro. Odiar é forte. Detestar o livro. Porque um perfeito cavalheiro de onde? Sério, não consigo entender. Um perfeito cavalheiro que não quer se casar com uma mulher só porque ela não é uma dama da alta sociedade. Ai, não, eu não consegui passar o pano pra Benedict nisso. Eu sei que eu passei pano pra Colin, tá? Eu sei disso. Eu reconheço isso, mas é porque realmente me incomodou bastante as atitudes do Benedict a partir desse momento, quando ele quer manter a Sophie como amante, mas não quer casar com ela porque essa vaga da mulher misteriosa dele, né, da dama misteriosa ali com quem ele quer se casar. Se isso for seguir, né, se a Netflix for seguir essa história, assim como eu vi que teve muitas coisas de Colin e Penélope que eles trouxeram, né, do livro, que eles trouxeram pra série, e talvez eles sigam isso na temporada de Benedict. Eles viram que agradou os fãs, eles sabem que a segunda temporada desagradou muito, então eu acho que eles vão seguir ali trazendo muitas cenas do livro na série. E se realmente a gente tiver essa história da mulher de máscara, né, da dama misteriosa, se realmente a gente tiver ela deixando alguma coisa ali pro Benedict atrás dela, é nesse momento que retorna ao campo. Muito da história de Benedict se passa no campo, ele vai morar no campo com a Sophie, né, porque apesar de ele se casar com ela não é de uma família aristocrata, ela é uma bastarda, então assumir ela ali na alta sociedade arruina os dois, e aí eles acabam indo pro campo, é um conselho da Violet pra ele. Então muito da história do Benedict se passa lá no campo. Nesse meio tempo ali, acho que eles vão trazer também a história da Heloise
e talvez a história da Francesca. Isso vai depender muito de quem a história vai ser contada na quinta temporada, tá? Se for a história da Francesca, eu creio que a gente vai ver muito dela com o John e com a Micaela, né? A gente vai ver ali as interações das duas, meio que apaixonada, infelizmente, mas é isso, né? Infelizmente eu digo não porque é Micaela, né? Se fosse o Michael também eu não iria gostar, porque a história da Francesca é uma história de superação de luto. A Francesca já conhecia o Michael quando ela tava com o John, e mesmo assim ela nunca se apaixonou pelo Michael, porque o John era o grande amor da Francesca, tá? Ela só enxerga o Michael depois de muito tempo de luto ali, de superação de luto. É que ela consegue olhar o Michael com outros olhos. Então, pra gente acompanhar uma Francesca se apaixonando pela Micaela, no caso, ou mesmo que fosse o Michael, enquanto ela ainda tá com o John, vai ser muito ruim. Eu não sei se eu vou conseguir gostar. Mas se a história for deles na próxima temporada, creio que eles vão aparecer bastante nessa temporada e vai ser exatamente isso. Talvez a gente veja ali o dia a dia dela com o John, né? E com a Micaela, os três ali. Ou talvez a Netflix opte por deixar eles na Escócia só serem citados e tragam a Heloísa para começar, por exemplo, a morte da Mariana, trazer ali de volta a história do Sir Philip, né? A gente tem a morte da Mariana, a Mariana em depressão, Sir Philip escrevendo para Heloísa, Heloísa escrevendo para Sir Philip e termine com a Heloísa fugindo, como aconteceu no livro. Vamos ver aí o que a Netflix vai nos trazer. Esses coadjuvantes ainda é uma incógnita pra gente só vai saber mais sobre que outra história vai ter além do Benedict quando começarem a soltar cenas de gravação, fotos, essas coisas assim. Enquanto isso, não creio que a gente vai saber de nada. Mas uma coisa é certeza, a Heloísa vai estar na quarta temporada, porque ela diz isso pro Benedict, que ela vai voltar pro baile também. No final, a gente tem a conversa dos dois. Outra coisa também é que a Heloísa, ela deve ser muito importante para a história do Benedict. Na série, eles têm uma ligação muito forte. No livro, eles não têm essa proximidade toda, né? Mas na série, eles têm. Então, eu acho que a Heloísa vai ser de grande ajuda para a história do Benedict. E por isso que também ela vai ter muita importância nessa quarta temporada. Sobre os outros Bridgertons, eu já acho certeza absoluta que Anthony e Kate não vão voltar. A história deles foi encerrada ali na terceira temporada. No mínimo, a gente vai ver a Violet recebendo uma carta deles avisando que o primogênito nasceu. Só isso. E Penélope e Colin também ainda não sei o que esperar, se eles voltam ou não. Eu espero, torço para que a Penélope volte como Lady Stendhal, porque eu acho muito divertida as crônicas, né? Mas não sabemos ainda, vamos ver. Sobre a Hyacinth, eu acho que ela vai debutar nessa quarta temporada e eu espero ver uma Hyacinth mais próxima de Lady Danbury, né? Porque a história da Hyacinth tem muita ligação com a Lady Danbury. Pode ser que já comece também a encaminhar um pouco ali a história dela, já que até agora, em todas as temporadas, nós tivemos uma Bridgerton debutante. Mas isso vai se encerrar na quarta temporada, gente. Não tem como ter mais Bridgerton debutante a partir da quarta temporada. A última Bridgerton debuta nessa quarta, creio eu, porque a gente já viu uma Hyacinth mais frequentando ali a alta sociedade, uma Hyacinth aparecendo mais. E se ela vai se envolver com o neto de Lady Danbury, não sabemos. Aguardamos aí. Como eu disse, eu acho que faria sentido a história daquele casal lá, né, que herdam o título, que o filho herda o título, e entra ali na alta sociedade. Faria mais sentido se realmente a Hyacinth se envolvesse com o filho deles, e não com o neto da Lady Danbury. Outra coisa, a Lady Danbury pode pegar ele ali como um pupilo, entende? Porque ele não era nobre, a Lady Danbury se aproxima dele ali, ajuda ele na temporada do casamento. Isso, gente, levando em consideração que troquem o ator, porque eu acho o ator muito novinho pra ele ser um par romântico da Hyacinth. Acho que tem que colocar ele ali mais velho um pouquinho. Eles podem trocar o ator, não tem problema, porque de uma temporada pra outra, a Hyacinth, a atriz que interpreta a Hyacinth e o ator que interpreta o Gregório, por exemplo, cresceram bastante. Então pode ser que eles troquem o ator para que dê, assim, um up no protagonista e ele se torne ali um adolescente nessa quarta temporada e aí se aproxime mais ali da Hyacinth. Isso é só teoria minha, gente. Isso não tem nada sobre isso. Mas é uma teoria que eu tenho de que faria muito sentido. Essa família, ela tá crescendo, assim, destaque na série desde a primeira temporada. Então eu acho que faria sentido essa ligação do filho deles com a Hyacinth. Vamos ver aí. Bom, e era isso que eu tinha pra falar pra vocês, mas assim, eu lembro pouquíssimo da história do Benedict. Não é uma história que eu goste. Eu ainda tô pensando como vai ser a releitura, porque quando tiver mais próximo de lançar, a previsão de lançamento é em 2026 ainda, então ainda tem chão. Quando estiver perto ali de lançar, a gente sempre relê, temos um grupo aí de LC só pra ler Bridgerton quando tá sendo lançada a temporada, e aí vamos ter que ler, né? Vamos ter que reler, mas não é uma história que eu gosto. Possa ser que na releitura eu passe a gostar, como aconteceu com o Anthony, né? A história do Anthony eu não gostava, e na releitura eu passei a gostar mais do personagem, passei a gostar mais da história. Pode ser que isso
aconteça com Benedict também, mas a primeira vez que eu li, não gostei. Não é um dos meus livros favoritos e também não é um livro que eu lembre muita coisa. Tanto é que falei aqui bem por cima porque eu não lembro muita coisa que aconteceu nessa história. E é isso, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui. Me conta aqui nos comentários quais são tuas teorias para a quarta temporada. Compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!